Quero orar pelo Ricardo. De antemão, Ricardo, obrigado por você ter aceito o nosso convite para ser o pregador dessa noite. Amém? Agora chegou o momento de nós concentrarmos toda a nossa atenção na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pela vida do Ricardo. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado o teu servo. E peço para que tu continues agora a abençoá-lo, Senhor, para trazer a tua palavra. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre a vida dele. Senhor, fala conosco. Torna as nossas mentes, Senhor, cativas nessa hora. E o nosso coração aberto, para que a tua semente, a semente da palavra, possa encontrar um terreno fértil, para que possa ser colocada e ela possa germinar, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Tem uma água aqui para você, senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 25. Só lembrando, quantos aqui são inscritos no canal da igreja no YouTube? Levanta a mão para mim ver. Olha aí, bastante gente, né? Só lembrar os irmãos, é uma ferramenta que nós podemos utilizar para evangelizar outras pessoas. Você que conhece alguém que está passando por alguma necessidade, você que veio e ouviu alguma palavra, sentiu uma direção de Deus, foi bênção na sua vida, pode ter certeza que essa palavra também pode e será bênção na vida de outro. Então compartilhe, abençoe, evangelize através dessa ferramenta que a gente tem disponível. Amém? Vamos lá? Eu falei Mateus 25. 25, né? Versículo 31. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Amém? Até aí. Cuidado. Palavras de Jesus, cuidado. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitas pessoas. Vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras. Não vos assusteis, é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Nação vai se levantar contra nação, reino se levantará contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas tudo isso é só o início, o princípio de dores. Então vocês serão atribulados e vos matarão. Vocês passarão a ser odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos hão de se escandalizar, odiar e trair uns aos outros. Surgirão falsos mestres que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho, essa palavra que você carrega em suas mãos, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Aí sim, aí virá o fim. Quando vocês virem o abominável da desolação, aquele de quem o profeta Daniel falou, no lugar santo, quem lê entenda, então aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqueles que porventura estiverem sobre o eirado, não desçam para entrar em casa e pegar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no dia de sábado,
porque aquele tempo será de grande aflição. Uma tribulação muito grande virá sobre a terra. Uma grande tribulação que desde o princípio dos tempos até o dia de hoje não tem havido e nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. Portanto, se disserem para vocês, eis aí o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos mestres, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Veja que eu tenho dito isso para vocês. Eu tenho alertado vocês quanto a essa grande realidade. Então, se disserem, eis, o Cristo está no deserto, não vão até lá. Ou então se disserem para vocês, ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Logo após os dias daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Aleluia! Ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, com a parábola da figueira. Quando os seus ramos brotam e suas folhas se renovam, então vocês sabem que o verão está próximo. Sejais vós assim também, quando vocês virem todas estas coisas, sabei que próximo está a vinda do Filho do Homem. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Mas assim como foram nos dias de Noé, preste atenção, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como foram nos dias anteriores ao dilúvio, quando os homens comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estarão duas no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Vigiai, pois, vocês não sabem o dia que o vosso Senhor virá. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que horas o ladrão viria, vigiaria para que a sua casa não fosse arrombada. Portanto, eu vos digo, vigiai, porque a hora em que não pensais, o vosso Senhor virá. Essas palavras, elas são a conclusão de um grande diálogo de Jesus com seus discípulos. Essas palavras são consideradas como sendo o sermão profético ou o sermão do fim dos tempos. Através dessas palavras, Jesus está trazendo uma revelação à vida dos seus discípulos a respeito dos acontecimentos e sinais que indicariam a sua volta. E quando a gente olha e ouve estas palavras, não há como não pensar na nossa condição. Não há como não pensar nos dias em que nós estamos vivendo.
como está a sua vida? Como está a sua fé? Como está o seu relacionamento com Deus? Quais são as expectativas que te trouxeram até aqui, hoje? Que propósito você carrega no seu coração? Quais são as expectativas que impediram certa quantidade de pessoas de estarem hoje aqui na casa de Deus? O que ainda nos falta para termos a certeza de que Jesus está às portas? E se porventura nós temos essa certeza de que Jesus está às portas, o que nós temos feito em relação a essa expectativa? Jesus está exortando os seus discípulos a vigiarem para não serem pegos de surpresa na sua volta. E as palavras de Jesus vão soar como um alerta. Um alerta de que um dia o joio e o trigo se separarão. Soam como um alerta de que um dia haverá um julgamento. E nesse dia, as ovelhas serão colocadas à direita e os bodes serão postos à esquerda do Senhor. E a grande pergunta que fica para mim e para você nessa noite é: de que lado você vai estar? De que lado eu vou estar? Todo aquele que um dia recebeu o dever, a obrigação de fazer algo para Deus, não pode viver a sua vida de qualquer maneira. Todo aquele que um dia recebeu o dever, a missão de fazer algo para Deus, tem que carregar no seu coração a expectativa de que um dia o seu Senhor vai voltar. E irmão, deixa eu falar algo para você aqui. Queira o homem ou não, creia o homem ou não, Jesus vai voltar. Pois essa é uma promessa do Eterno para a nossa vida. A questão é, como é que Ele vai nos encontrar? Caminhando para a conclusão desse sermão, Jesus vai contar 3 parábolas aos discípulos. E eu prometo para você ser bem breve aqui. Ele vai contar 3 parábolas para os discípulos. A parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Essas 3 parábolas, elas nos levam a entender a obrigação que nós temos de sermos fiéis, vigilantes e produtivos. Agora deixa eu fazer uma observação com você aqui. Fidelidade, vigilância e trabalho são elementos que vão acompanhar a salvação, mas não são meios de alcançá-la. Por quê? Porque a salvação é um ato exclusivo da graça bendita de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada do que eu faça, nada do que você faça, será capaz de nos colocar à direita do Senhor naquele dia. Mas a obra que Jesus realizou na cruz, nos dá o direito de com Ele estar. Essas 3 características, fidelidade, vigilância e trabalho, elas marcam o caráter das ovelhas do bom pastor. Além de marcar o nosso caráter, são um indicativo para nós, nesta passagem, do quão desejosos nós somos em relação à volta de Cristo.
do quão importante é para nós a volta de Jesus, do quão a sério eu e você temos levado esse assunto. E além disso, também nos desperta a avaliarmos se estamos preparados ou não. Ele começa as parábolas dizendo assim: uma pergunta, quem é o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor confia os seus conservos para lhes dar em tempo oportuno o seu sustento? Bem-aventurado o servo a quem o seu senhor, quando voltar, encontrar fazendo assim. Em verdade digo para vocês, que ele o colocará sobre todos os seus bens. Existe uma grande diferença entre ser de Jesus e professar uma religião. Existe uma grande diferença entre ser discípulo, ser servo, ser fiel, ser obediente e professar uma crença, professar uma religião. O servo fiel e prudente olha para o seu ministério e leva de maneira cabal aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Existe alegria e prazer no coração do servo prudente, uma expectativa viva e genuína de que um dia o seu Senhor vai voltar. O servo fiel e prudente tem prazer e alegria em servir. A sua fidelidade abençoa as pessoas à sua volta. Ele é aquele que Deus vai usar para sustentar a vida e a fé de outros. A sua fidelidade marca o seu caráter, a sua conduta, as suas ações, as suas atitudes. Pouco tempo atrás, nós ouvimos uma palavra a respeito da questão de sermos fiéis nos dízimos e ofertas. O servo fiel é um bom administrador. Ele é aquele que estende a mão, que serve a água, que serve o pão. Ele é aquele que vive a realidade dos milagres. Ele participa de forma efetiva daquilo que o seu Senhor quer fazer e quer realizar. Manda o povo embora. Não, vocês vão participar de um grande milagre. Põe todo mundo em ordem, eu vou multiplicar os pães e os peixes, e vocês verão a glória de Deus. A sua fidelidade o credencia a ser bem-aventurado. E sobre os seus cuidados vai ser depositado os bens do seu Senhor. Mas essa história fala a respeito de outro tipo de servo também. Esse é um servo relapso. Esse é aquele que gosta de vir e assentar no banco, e do jeito que entrou ele sai. O servo mau. Ele olha para a realidade que está diante dele e chega à seguinte conclusão: o meu Senhor se demora. Aliás, será que essa coisa de volta é algo tão real assim? Não seria apenas uma figura de linguagem, uma alegoria? E diante da sua incredulidade, diante da sua dureza, diante da sua frieza, ele passa a espancar os seus companheiros, a comer e a beber na companhia dos ébrios. O servo fiel não assume nenhuma responsabilidade. Ou melhor, o mau servo não assume nenhuma responsabilidade.
O prazer do mau servo está na ausência do seu senhor e não na presença, na volta dele. A sua preocupação é: e a minha vida? Não, espera mais um pouquinho. Eu ainda tenho tanta coisa para fazer, eu tenho uma casa para comprar, eu tenho um carro para comprar, eu tenho um trabalho para adquirir, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero me casar, eu tenho tanta coisa ainda para realizar, tenho tantas viagens, tenho tantos sonhos, tenho tantos objetivos. Não volta agora não, espera mais um pouquinho. O seu prazer está naquilo que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, em realizar as obras da carne. Ele quer comer, ele quer beber. O seu prazer está nas más companhias. Está em caminhar e compactuar com aquilo que pensam as pessoas lá de fora. A sua alegria não é dobrar os joelhos e chorar horas na presença de Deus. Não é se humilhar na presença do seu Senhor. Não é clamar Maranata. A sua alegria, o seu prazer é conquistar coisas para si. Só que ele se engana e se esquece e vai ser surpreso, ou melhor, surpreendido, porque um dia o seu Senhor vai voltar. E quando o seu Senhor volta, o encontra nessa condição. E o que o texto diz? Que o seu Senhor o castiga e determina que a sorte dele seja lançada com a dos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus prossegue. E ele vai dizer o seguinte: pessoal, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com um noivo. Das 10, 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. As insensatas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram consigo o quê? Não levaram consigo azeite. As prudentes, por sua vez, além de levarem as lâmpadas, levaram consigo azeite em suas vasilhas. Tardando o noivo, todas foram acometidas de sono e dormiram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, que dizia o quê? Eis o noivo, saía ao seu encontro. A voz era muito forte e todas despertaram. Então as insensatas disseram para as prudentes: dê-nos do azeite de vocês, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não aconteça que falte para nós e para vocês também. Ide pelo caminho e comprai daqueles que o vendem. Enquanto elas foram comprar o azeite, quem chega? O noivo. O noivo chega e toma em sua companhia aquelas que estavam apercebidas. Entra na casa e vai celebrar com elas as bodas. E então a porta se fecha. Mais tarde chegaram as insensatas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo respondeu: quem são vocês? Em verdade vos digo que eu não conheço vocês. E ele encerra a parábola dizendo: vigiai, porque não sabeis nem a hora e nem um dia. As 10 virgens não são a noiva, mas representam o testemunho individual daqueles que professam a fé em Jesus Cristo nosso Senhor.
Cada uma delas tem uma lâmpada. Cada uma delas tem um testemunho pessoal. A lâmpada representa o nosso testemunho. Só que aí vai haver uma distinção entre as virgens. As insensatas não tinham consigo azeite de reserva. O azeite é a figura do Espírito Santo. O combustível de um testemunho real, genuíno. E quando essas virgens insensatas se deparam com a realidade de não terem azeite, veio, diz o texto, que tardando o noivo, todas adormeceram, caíram no sono. Isso quer dizer que a certa altura da nossa vida, até aquelas que carregam consigo o azeite, correm o perigo de adormecerem. Porém, à meia-noite, ouviu-se o grito: eis o noivo. Esse grito é a voz do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito hoje de que Jesus está às portas. O Espírito Santo clama a mim e a você hoje de que Jesus está às portas. Eis o noivo, ele está voltando. Acordem, saiam ao seu encontro. E então as insensatas vão se deparar com um problema, porque falta azeite. E azeite, querido, é algo que não se empresta. Ou você tem, ou você não tem. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, o tal, não é dele. Elas saem desesperadas numa tentativa de conseguir azeite. E o que acontece? Nesse intervalo, o noivo chega. Ele chega e toma em sua companhia aquelas que estavam apercebidas, aquelas que mesmo diante das lutas, das dificuldades, de toda essa batalha que a gente enfrenta todos os dias, ousaram trazer consigo azeite de reserva. Não desista diante das lutas que você enfrenta. Não pare de orar, não pare de estudar a palavra de Deus, não pare de crer, não pare de acreditar. Nós cantamos, confiamos em nosso Deus, em seu eterno amor. Viva essa verdade na tua vida. Testemunhe dessa verdade às pessoas. Ele toma consigo as 5 prudentes. E elas entram com ele em casa e vão celebrar as bodas. Aleluia. Só que algo vai acontecer. Existe uma porta nessa casa. E a porta se fecha. E a mão que fecha essa porta é a mesma mão que fechou a porta da arca. Essa porta não se abre do lado de fora. Não existe chave para ela. Não existe maçaneta para ela. Não existe segredo. Do lado de fora elas clamam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a resposta que vem de dentro é a seguinte: quem são vocês? Mas nós andamos na sua presença, nós pregamos em seu nome, nós operamos sinais, milagres, maravilhas, curamos enfermos, expulsamos demônios. Ei, eu não vos conheço. Vocês são um povo que me honram com os seus lábios. Mas deixa eu dizer algo para vocês. No meu altar, eu nunca encontrei o coração de vocês. Vigiai, pois, porque vocês não sabem a hora. Da mesma forma, o reino do céu será semelhante a um homem que, ao ausentar-se do país, chama os seus servos e lhes confia os seus bens.
A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1, conforme a capacidade de cada um deles. E então, este senhor partiu. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e começou a negociar com eles e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 talentos, saiu a negociar com eles e ganhou mais 2. O terceiro, por sua vez, saindo, chegou à seguinte conclusão: o que eu vou fazer com esse talento, hein? E a conclusão que ele chegou: vou cavar um buraco na terra e vou enterrar. E assim foi feito. O texto bíblico vai dizer o seguinte: muito tempo depois, voltou o Senhor para ajustar contas com seus servos. Vai haver um dia de acerto de contas, irmãos. Vai haver um dia que nós vamos ter que responder diante de Deus, segundo o bem ou o mal que tivermos feito por intermédio da nossa vida. Isso não é brincadeira, queridos. É hora da gente parar e avaliar a qualidade de vida cristã que nós temos vivido. Se de fato temos sido a luz do mundo, o sal na terra. Se de fato nós temos influenciado de forma positiva, pelo poder do Evangelho, a vida de outras pessoas. Essa semana, confesso para você que até me assustei. Sexta-feira, estava sentado com mais 2 amigos. E a gente estava conversando e de repente nós entramos no assunto sobre Deus. E confesso para você que eu me assustei porque eu vi uma ignorância tão grande a respeito das coisas de Deus, que na hora o Espírito Santo falou ao meu coração: você tem responsabilidade diante disso. Porque é inadmissível eu estar ali com aquele pessoal há 20 anos. 20 anos, não são 2 dias, são 20 anos. E ter falado tão pouco do Evangelho para eles. Ah, mas você é um cara certinho, você não fala besteira, você... Muito pouco. Deveria tê-lo feito muito mais. Haverá um dia de acerto de contas. Muito tempo depois, o Senhor daqueles servos volta e vai acertar as contas com eles. O que havia recebido 5 talentos se apresenta: Senhor, 5 talentos me confiaste. Eis aqui outros 5 que eu consegui ganhar. Muito bem, servo leal, fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Da mesma forma o que recebeu 2. Senhor, 2 talentos tu me confiaste. Eis aqui outros 2 que eu ganhei. Muito bem, servo leal. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. O terceiro, por sua vez, se apresenta: Senhor, 1 talento o Senhor me confiou. E deixa eu dizer algo para o Senhor. Sabendo que o Senhor é um homem severo, que ceifa aonde não plantaste, que espalha aonde não ajuntaste, receoso, eu cavei um buraco na terra
e guardei o teu talento. Tó de volta, Senhor, o que é teu. E a resposta daquele senhor para o servo: ah, servo mau e negligente. Se você sabia que eu era um homem severo, que eu colho aonde eu não plantei, que eu espalho aonde eu não ajuntei, cabia a você ter entregue o meu talento aos banqueiros, e quando eu voltasse, receberia o meu talento com o devido juro. Pega o talento desse servo, mau e negligente, e dá para aquele que já tem 10. Porque aquele que tem se lhe dará, e aquele que não tem, até aquilo que ele pensa ter, ele vai perder. E quanto ao servo, preste atenção na palavra, e quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Talento aqui, irmão, não é habilidade natural. Talento aqui é uma medida de valor referente a dinheiro, equivalia a aproximadamente 30 quilos de ouro ou de prata. Isso quer dizer que até aquele que recebeu recebeu muita coisa. Recebeu muita coisa. Deus tem dado talentos a cada um de nós aqui, segundo a capacidade individual de cada um. E receber um talento de Deus é receber uma grande responsabilidade, porque você se torna administrador daquilo que não é teu. E um dia, você vai ter que dar conta dele. O que distinguia esses 3 personagens, esses 3 homens, é que os 2 primeiros, ao receberem os talentos, imediatamente os investiu. Imediatamente colocou esses talentos em ação. Imediatamente negociaram e conseguiram obter um grande retorno. E no dia do acerto de contas, eles tinham o que apresentar. Ao passo que o terceiro chega para o seu senhor e diz: eu tive medo, eu tive receio, eu fiquei inseguro, Senhor. A única coisa que ele tinha a apresentar no dia do acerto de contas eram justificativas e desculpas. Ah, mais isso, ah, mais aquilo, ah, mas eu não sirvo para fazer um teatro, ah, mas eu não sirvo para cantar, ah, mas eu não sirvo para fazer isso, eu não sirvo para ficar na porta, eu não sirvo para pregar, eu não sirvo. Pare de ficar arrumando desculpas. Você é um servo útil. Característica de nós como ovelhas. Somos produtivos, somos trabalhadores. E o nosso serviço traz resultados. Tem muita gente apegada a essa questão: mas eu já sou velho, eu já sou isso, eu já sou aquele, eu manco da perna esquerda. Para de ficar arrumando desculpas. Porque um dia você vai ter que acertar contas com teu Senhor. E ele conclui o seu sermão aos seus discípulos, dizendo: quando o Filho do Homem vier na sua glória com os santos anjos, então nós vamos reunir todas as nações. E naquele dia eu vou separar elas. Vou colocar as ovelhas à direita e vou colocar os bodes à esquerda. Para as ovelhas existe um veredito: vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me deram roupa.
Um dia eu fui um estrangeiro, um peregrino, e vocês me receberam. Quando eu estive doente, quando eu estive preso, vocês me socorreram, vocês me visitaram. E aos bodes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque um dia eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Estive nu, estive doente, estive preso. E vocês não foram me visitar, vocês não me socorreram. Senhor, quando foi que nós não fizemos isso? Quando vocês deixaram de fazer pelos meus pequeninos irmãos. Que o Espírito Santo possa ministrar no nosso coração. Irmãos, não é tempo da gente ficar preocupado com coisas. Entendeu? Não é tempo da gente ficar preocupado com grandes construções, com grandes conquistas pessoais. Não é tempo da gente querer elevar o ego, crescer profissionalmente. Não é tempo. Tem gente se perdendo na vida por causa disso. Tem priorizado aquilo que deveria ser ou ocupar o final das coisas na sua vida. O coração está agarrado às coisas que vão ficar aqui. Daqui nós não vamos levar nada. Nada. Que a gente possa entender aquilo que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Jesus está voltando. De que lado você vai estar? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. O Senhor é bom. E suas misericórdias, elas duram para sempre. Obrigado pela tua palavra que vem ao nosso coração trazer paz, trazer alegria. Obrigado porque o Espírito Santo fala ao nosso coração hoje para sermos diligentes, para sermos vigilantes. Obrigado, Senhor, porque teu Espírito testifica com o nosso espírito que o Senhor está voltando. Diante da tua palavra, nós queremos derramar o nosso coração, reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas e clamamos a ti que o Senhor nos perdoe. Ó Pai, que o sangue do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, cubra a nossa vida, que o sangue de Jesus nos fortaleça, que o sangue de Jesus nos purifique de todos os pecados, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajude. A verdade é que nós somos frágeis, fracos. Diante de tantas coisas, às vezes nós cedemos, nós escorregamos, nós falhamos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos. Que o temor ao Senhor, ele encha o nosso coração e esteja diante de nós todos os dias da nossa vida. Que a santidade seja um objetivo. Aleluia. Que vivamos nós, ó Pai, dia a dia, desejando sermos santos, pois santo é o nosso Senhor. Limpa, Senhor, as nossas vestes nessa noite. Coloca uma sandália nos nossos pés, um anel no nosso dedo. Oh Pai, o Senhor é um Pai maravilhoso que de braços abertos recebe aquele filho que porventura um dia se extraviou, que um dia desistiu, mas o Senhor nunca desistiu de nós. Por isso nós te agradecemos, Senhor. E que o nosso coração esteja alerta, atento, apercebido, Pai, para os sinais dos tempos. E que a nossa vida esteja alinhada e ajustada à tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Amado Espírito Santo, enche o nosso coração. Que este azeite nunca falte na nossa vasilha. Ó Senhor, desperta-nos, Senhor, para esta verdade. Sejamos nós
fiéis, vigilantes e produtivos para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigado, Ricardo. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Que essa palavra possa cair no teu coração, germinar e produzir muitos frutos. De que lado você está? De que lado eu estou? Que nós estejamos do lado do Senhor. Estejamos daqueles que receberão as boas-vindas para adentrarem ao gozo eterno. Amém? Que vocês possam ser abençoados. Eu quero passar para o Pedro aqui. Amém, gente. Antes da oração, a gente queria presentear o pastor, porque quinta-feira foi o aniversário dele e a igreja queria honrar o senhor com uma lembrança. Deus abençoe, pastor. O senhor é bênção aqui na nossa vida. E que Deus te dê muitos anos de vida. Amém? Obrigado, Pedro. Amém. Olha que bênção. O servo de Deus só tem bênçãos para contar. Louvo a Deus, porque nós temos sido abençoados pela igreja, temos sido abençoados pelo nosso Deus. Nós estamos servindo aqui ao Senhor há 22, vai para 23 anos praticamente que nós estamos aqui. E tem sido um privilégio participar da igreja do Senhor. Nós honramos o pastor Fernando, que é o pastor titular. É o pastor que está à frente do nosso trabalho. E nós estamos apenas como auxiliar. Estamos aqui na forma de dispenseiros, na forma de servo, para servir ao rebanho do Senhor. Mas de qualquer forma, nós temos sido extremamente abençoados. Amém? E tem sido um prazer servir junto aos irmãos. E nós estaremos aqui enquanto o Senhor assim o permitir. Lembre-se, você e eu somos servos. O nosso lugar é servir, é como foi pregado aqui nessa noite. É usar o talento que Deus deu a você e deu a mim. Talvez a mim Ele só deu um dos talentos. Talvez você tem 5. Então use os seus talentos. Use da melhor maneira possível. Se tem uma palavra que vem na minha mente agora, é se gaste. Se gaste. Eu não consigo encontrar outra. Deixe ser usado por Deus. Deixe Deus usar a tua vida. Somos instrumentos de Deus. A glória é do Senhor, mas o serviço é nosso. São poucos os que se colocam à disposição do Senhor. A seara é muito grande. Existem pessoas desesperadas, existem pessoas precisando de uma palavra, e essa palavra você tem. É o Evangelho, é o poder de Deus para transformar vidas. Então que Deus vos abençoe. E obrigado pelo carinho, pelo cuidado de vocês para conosco. Não apenas comigo, mas principalmente com o pastor Fernando, que como eu disse, é o nosso pastor titular. Eu gostaria também de aproveitar esse momento e orar pela vida do Fernando. O Fernando está afastado por um problema de saúde. Ainda faltam mais 15 dias para ele retornar. E nós, como igreja, nós devemos clamar pela saúde dele, para que em breve ele possa estar aqui conosco também, participando e se gastando e se doando ao trabalho do Senhor. Amém? Obrigado, irmãos, pelo carinho. Pedro e igreja, em nome da igreja, eu agradeço a todos vocês. E guarde essa palavra, ouça em casa novamente. Você entra no YouTube, ouça a palavra, busque, veja as 3 parábolas que foram citadas aqui pelo Ricardo. Vá na tua Bíblia, releia, veja o que o Senhor e que o Espírito Santo quer falar na tua vida. Que vocês tenham uma semana extremamente abençoadas. Essa é a nossa oração. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado com a tua igreja, pelo teu carinho para conosco. Senhor, nós te louvamos, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós clamamos aqui nesse momento, venha abençoar a tua igreja como um todo, venha abençoar a vida do pastor Fernando, venha restabelecer a saúde dele o quanto antes, que ele possa estar aqui, Senhor amado, te servindo, te buscando e se doando, Senhor, na tua obra. Abençoa, supra as necessidades dele e da sua família, esteja com ele, com a Ana, esteja, Senhor, com cada um dos irmãos que aqui estão, com as famílias. Senhor, dai-nos uma semana de paz, dai-nos uma semana de vitória,
Dai-nos uma semana, Senhor, onde nós possamos testemunhar do poder de Deus para as outras pessoas. Dai-nos, abra as oportunidades para que o Senhor use a vida de cada um. É o pedido, Senhor, que eu te faço e te agradeço já antecipadamente pela tua presença e pela tua resposta. Nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre toda a igreja, desde agora e para sempre. Que Deus os abençoe. Vão em paz, amém? Irmãos, liguem para aqueles que não vieram, veja se está tudo bem, nós também ligaremos, mas não deixe de se comunicar com eles, amém? Deus os abençoe.